Em uma pequena sala fechada, as consequências de um confronto sangrento são visíveis. Há muitos corpos e cápsulas de balas usadas espalhadas ao redor. Uma misteriosa voz feminina narra que isso já aconteceu muitas vezes, e este provavelmente não será o último. E repetições intermináveis apenas causam fadiga. A personagem principal, uma morena chamada Angie, caminha pelas ruas de Marrakech. De repente um colega chamado Booker a ultrapassa em uma motocicleta e diz que seu empregador James Copley, um ex-oficial da CIA que agora está por conta própria, entrou em contato com ele. O caso diz respeito a uma situação de reféns no Sudão do Sul. Angie os lembra que, segundo a política deles, não devem trabalhar duas vezes para o mesmo empregador, pois é arriscado demais. Mas ainda assim ela cede e concorda em ir ao hotel para se encontrar com o resto de seus colegas. Ao fazer o check-in no hotel, Booker menciona negócios familiares como o motivo de sua visita. Enquanto isso, as turistas ao lado de Angie tiram uma selfie e ela percebe que também estava na foto. Angie educadamente se oferece para tirar uma foto delas, deletando habilidosamente a foto indesejada do smartphone. Amizades e colegas de longa data chamados Joe e Nick estão esperando por eles em um dos quartos do hotel. Eles estão claramente felizes em ver Booker e Angie após uma longa pausa. Durante a conversa fica claro que Angie é a líder deles e ela está claramente contra a participação deles na nova tarefa, mas ela promete se encontrar e conversar com o empregador. Durante a reunião, o empregador de Copley revela que deixou a CIA há 2 anos devido à morte de sua esposa. Então ele entra no assunto e explica que militantes atacaram a escola ontem no Sudão do Sul e levaram 17 crianças como reféns. O Sudão do Sul pediu assistência dos Estados Unidos, mas a liderança dos Estados Unidos negou tais operações a quem não fosse seu aliado estratégico. Mas a CIA às vezes gosta de quebrar as regras, então eles recorreram a James. Segundo ele, o assunto é urgente e ele está disposto a oferecer qualquer quantia de dinheiro por isso. Após pensar, Angie concorda e promete emitir uma fatura após a missão. O helicóptero leva a equipe ao local da operação. Depois de esperar pela noite, eles começam a agir. Após lidarem com numerosos guardas, eles entram no prédio e encontram um quarto certo, mas inesperadamente caem em uma emboscada. Uma multidão de soldados armados os cerca de todos os lados e atira friamente com todas as armas, não deixando nenhum deles vivo. Decidindo que o trabalho foi feito, os soldados se dispersam, mas então algo incomum acontece. Demonstrando maravilhas de regeneração, os corpos dos heróis imediatamente se curam e eles, como se nada tivesse acontecido, voltam a seus sentidos. Oponentes chocados não acreditam em seus olhos e, pegando-os de surpresa, a equipe os derrota espetacularmente em combate corpo a corpo. Depois de respirar, os heróis tentam entender onde as crianças estão localizadas. Mas a perspicaz Angie percebe imediatamente que não havia reféns e que o empregador de Copley simplesmente os armou. Enfurecida, ela quebra uma câmera de vigilância através da qual o alarmado Copley os observa. E aqui perto de seu monitor vemos um detalhe engraçado. Uma fotografia de todos os nossos heróis datada de junho de 1864. No meio do deserto, os heróis gradualmente se afastam do fracasso da operação e enterram seus pertences. Ainda em raiva, Angie recrimina seus colegas por não ouvirem sua intuição. Booker pede desculpas e admite que é tudo culpa dele. Angie está certa de que Copley e sua equipe sabem quem eles são e por isso, de qualquer maneira, ele deve ser encontrado. E então tudo pode ir para o inferno porque ela não pretende continuar com essa linha de trabalho. Enquanto isso, na zona da operação militar americana no Afeganistão, em um dos assentamentos locais, os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão conduzindo uma operação de busca por um terrorista particularmente perigoso. Os civis têm medo de entregar o criminoso, mas uma mulher silenciosamente aponta sua localização. Durante a investida, o terrorista é eliminado, mas antes de morrer ele consegue cortar a garganta de uma militar chamada Niall Freeman. Perdendo muito sangue, ela morre. Enquanto isso, Angie, Booker, Joe e Nick estão tentando tirar um cochilo em um vagão de carga, e de repente todos eles são simultaneamente visitados por uma visão do evento que aconteceu com Niall Freeman e como ela volta a si no hospital. Eles tentam determinar o que foi, mas Angie é a líder por um motivo, pois ela imediatamente adivinha uma possível adição ao seu esquadrão. Segundo ela, por cerca de 200 anos eles não encontraram semelhantes e provavelmente sua nova colega está servindo como fuzileiro naval no Afeganistão. Lembrando-se de si mesmos, Joe, Nick e Booker imaginam como deve ser ruim e solitário para ela após seu primeiro retorno da morte. Eles também estão certos de que se sonham com ela, ela também deve sonhar com eles. Angie está muito chateada que um evento tão importante ocorreu em um momento tão infeliz. Ela decide ir procurar a garota pessoalmente e ordena que seus colegas se estabeleçam em uma casa segura na França. Em uma base militar americana no Afeganistão, 2 colegas decidem visitar Niall no hospital. No caminho, onde eles contam como tinha certeza de que estava morta. Entrando no quarto, os amigos a veem um pouco confusa. Niall está sentada na cama como se nada tivesse acontecido e não há um sinal de qualquer ferimento em seu pescoço.
A garota brinca que provavelmente apenas teve pele transplantada de suas nádegas. Em seguida nos mudamos para Londres para uma conferência de investimento na qual James Copley também está presente. Stephen Merrick, chefe da empresa farmacêutica Merrick Pharmaceuticals, está fazendo um discurso sobre a extensão da vida humana. Após o evento, Copley mostra a Merrick a gravação da emboscada, onde os heróis milagrosamente voltam à vida após uma execução devastadora. O Merrick atônito pede urgentemente que consigam o DNA desses fenômenos, mas Copley explica que não será fácil. Enquanto isso, na base militar, rumores se espalham muito rapidamente e Niall já se tornou uma estrela local. Os colegas constantemente a observam e a intimidam com seus olhares. Durante o treinamento, um sargento se aproxima da garota e ordena que ela se prepare para voar para a Alemanha para uma avaliação. Niall diz que está bastante saudável, mas o chefe lembra o momento em que até a dog tag já foi removida dela. Com as palavras de que não se retorna do outro mundo todo dia, o sargento ordena que a garota arrume suas coisas. 2 militares chegam para escoltar Niall até o avião, mas Andy aparece de repente e habilidosamente os nocauteia. A garota assustada pergunta quem ela é, e Andy se apresenta como líder de um esquadrão de imortais. Após conhecê-la, ela também nocauteia Niall. Andy rouba um Hammer militar e coloca Niall no porta-malas. No caminho, a garota volta a si, quebra o porta-malas com o pé e cai na estrada. Ao notar isso, Andy para e persegue Niall. Ela tenta fugir, mas Andy simplesmente a dispara na cabeça. A garota cai morta na estrada, mas aos poucos começa a se regenerar. Andy está indignada, lembrando quanto tempo leva na primeira vez. Ao acordar, Niall percebe que mais uma vez ela foi morta e ressuscitou. Andy ordena que ela entre no carro, mas a garota tenta resistir e crava uma faca no peito de sua sequestradora. Andy facilmente tira a lâmina e apenas a joga para longe. Chocada, Niall pergunta quem ela é, e Andy se apresenta como a chefe de um grupo de guerreiros imortais. E se Niall ainda precisa de respostas para perguntas, ela deve ir com ela. Após algum tempo pensando, a garota a segue. Elas chegam ao aeroporto guardado de alguns traficantes de drogas russos e embarcam em um avião previamente combinado. Niall troca de roupa para civis enquanto Andy encontra uma garrafa de bebida. A garota pergunta quantos outros como ela existem. Andy explica que só há 4 deles e Niall é obrigada a se juntar a eles. Após esperar que Andy adormeça, Niall a amarra com um cinto e faz o piloto dar meia volta. Nesse momento, Andy acorda em russo, ordena que o piloto finja estar morto e dispara nele com uma pistola. O avião começa a cair e Niall é forçada a desamarrar Andy porque ela mesma não sabe como pilotar o avião. Como se nada tivesse acontecido, o piloto continua a voar enquanto Andy lidava com a garota rebelde, quebrando braços e pernas. Recuperando-se, Niall assume que seus parentes, amigos e colegas vão procurá-la, mas Andy a convence de que após o que aconteceu, apenas o destino de uma cobaia a aguardava no exército. As heroínas chegam à sua casa segura abandonada perto do cemitério onde os outros as esperam. Durante o jantar, Niall é informada de que sua equipe está junta há muitos anos e o último novo antes dela foi encontrado ainda na época de Napoleão. Eles estão predestinados a estar sempre juntos e, portanto, quando estão separados, sonham uns com os outros. A garota pergunta se estão destinados a viver para sempre, mas Andy lembra que uma vez um deles morreu. Ela não entende por que isso aconteceu, apenas que em um momento suas feridas pararam de cicatrizar. No meio da noite, Niall acorda de um pesadelo e revela que sonhou com uma mulher em um caixão submerso. Então ela ouve a história da verdadeira heroína de seu sonho chamada Queen, que foi a primeira que Andy encontrou. Até então eram apenas 2, vagaram pelo mundo juntas e lutaram em inúmeras guerras. Certa vez na Inglaterra foram acusadas de feitiçaria, e em tempos turbulentos a punição para isso era a pena de morte. Mas não importava quantas vezes ou de que forma fossem executadas, elas ainda sobreviviam, provando assim sua culpa. Então a igreja percebeu que juntas eram poderosas demais e decidiu separá-las para sempre. Queen foi colocada em um caixão de ferro e jogada no fundo do oceano. Depois Andy escapou da prisão e por 10 anos tentou encontrar o paradeiro da amiga, mas nunca conseguiu. Desde então Andy vive com um profundo sentimento de culpa porque não deveria ter deixado isso acontecer. Por mais de 500 anos sua amiga vem enlouquecendo no fundo do oceano, morrendo constantemente, ressuscitando e morrendo novamente. Você não desejaria tal destino nem para seu pior inimigo e é por isso que eles têm mais medo de serem capturados. De repente Copley organiza novamente uma emboscada, e as forças especiais cercam traiçoeiramente seu esconderijo. Enquanto Niall e Andy estão caminhando no quintal, os lutadores invadem a casa e matam Booker. Enquanto ele se regenera, Andy lida com os atacantes, apenas para descobrir que os atacantes sequestraram Joe e Nicky. Booker, Niall e Andy saem apressadamente da casa e eles decidem se refugiar em seu próximo esconderijo. Uma mina abandonada há muito tempo onde armazenam suas memórias e suprimentos centenários. Enquanto isso, Joe e Nicky são entregues diretamente a Stephen Merrick.
Ele imediatamente decide ver com seus próprios olhos as habilidades de nossos heróis e os esfaqueia várias vezes. Diante dos presentes, suas feridas se curam instantaneamente, e o Merrick alegre antecipa não apenas o futuro prêmio Nobel mas também enormes lucros. Na mina, Andy se surpreende ao descobrir que suas feridas não estão se curando. Ela sai ansiosamente deixando Booker e Niall sozinhos. A garota continua a fazer perguntas sobre as variações da imortalidade e Booker revela que teve 3 filhos que morreram há muito tempo. Segundo ele, Niall precisa se acostumar com o fato de que ficará jovem para sempre, e todos os seus parentes e amigos morreram gradualmente. Ele aconselha a garota a não contar a ninguém sobre seu segredo pois as pessoas vão implorar para compartilhar seu poder, e ela não poderá fazê-lo. E então até mesmo os parentes deixaram de entendê-la e começaram a odiá-la. Nesse meio tempo, Andy visita a farmácia e tenta desajeitadamente pegar algum remédio para si mesma. Afinal, a vida não a preparou para isso. Confusa, Andy pede à vendedora que cuide de sua ferida e ela educadamente ajuda. Enquanto isso, no laboratório de Merrick, Joe e Nick estão passando por várias pesquisas na tentativa de recriar seu valioso DNA. Booker informa Andy que pode ter encontrado a localização de seus amigos e eles imediatamente a seguem até a área de Londres. No último momento, Niall se recusa a ser membro da equipe explicando que não quer essa vida e deseja voltar para sua família real. Andy permite que a garota os deixe e junto com Booker vai invadir a mansão de Copley. Assim que Andy encontra Copley e tenta descobrir o paradeiro de Nick e Joe com ele, Booker traiçoeiramente a atira pelas costas. Enfurecida, Andy percebe que Booker os armou mas ele afirma que agiu para o bem deles porque Merrick pode encontrar uma maneira de acabar com a imortalidade da qual ela está tão cansada. Mas então Booker nota que a ferida de Andy não está se curando e percebe que ela não é mais imortal. Nesse momento, Merrick rompe na sala com seus homens mas Copley tenta explicar a ele que Andy perdeu seu presente e pode não suportar seus cruéis estudos. Mas os homens de Merrick derrubam Copley, e Andy e Booker são levados ao laboratório. Quando Copley acorda, Niall inesperadamente visita sua casa e prova que é uma das imortais. Copley convence a garota de que com suas ações ele apenas queria ajudar o mundo na luta contra doenças, mas agora percebeu que todos os tormentos dos imortais estão acontecendo para o benefício pessoal de Merrick. Em relação a isso, ele mudou radicalmente de ideia e está disposto a ajudar Niall a salvá-los. Copley leva Niall ao escritório em Londres da empresa de Merrick. A garota decide atacá-lo mas imediatamente morre. Recuperando-se rapidamente, ela habilmente lida com o guarda relaxado e retira seus amigos do laboratório. Libertados, a equipe luta através do exército de Merrick e se infiltra em seu penthouse. Enquanto Booker, Joe e Nick lidam com os guardas restantes, as garotas se deparam com Merrick. Sabendo que Andy não é mais imortal, ele aponta uma arma para ela. Salvando sua amiga, Niall corre em direção ao canalha e cai pela janela de um arranha-céu com ele. Seus amigos chegam rapidamente e puxam Niall praticamente ressuscitado do carro quebrado e saem juntos antes que a polícia chegue. Como punição pela traição de Booker, o grupo proíbe-o de contatá-los por 100 anos. O restante do grupo se reúne na mansão de Copley que lhes mostra um mapa investigativo de suas missões passadas e dos benefícios que trouxeram ao mundo. Com uma renovada fé em seu destino, o grupo instrui Copley a se tornar o guardião de seu segredo bem como a ajudá-los de todas as maneiras possíveis no futuro. 6 meses depois, Booker bêbado chega ao seu apartamento em Paris, onde se surpreende ao encontrar seu amigo de longa data e o filme termina.